Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a professora Josefrânia Vieira, professora de História do IFRN aqui na cidade de Caicó. Professora, o Enem deste ano, né, teve aí a grata surpresa, por que não dizer, de trabalhar aí os desafios da herança, né, afro-brasileira nos tempos atuais, nos tempos futuros. Como é que vocês, professores de História especificamente dessa área, receberam essa informação agora há pouco, né, nesse domingo aí, quando o Enem anunciou aí para os estudantes o tema da redação? Bom dia. Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema da redação. Achei fantástico, particularmente fantástico. Conversando com os outros colegas de área das humanidades, a gente celebrou o tema, né? Porque ele faz esse lembrete, ele tem uma importância cidadã extremamente, né, incomensurável aqui para a gente, porque nos coloca de novo no centro desse debate sobre as relações étnico-raciais no nosso país e sobre a valorização dessa herança africana, afro-brasileira aqui para o nosso país. Então a gente ficou muito feliz e acho que o INEP foi muito oportuno, né? Porque o Enem acontece em novembro. Novembro é o mês da consciência negra, né? Tanto que há várias programações de Novembro Negro. E este ano, pela primeira vez na história, o feriado de 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra no nosso país, vai ser nacionalizado, deixa de ser facultativo. Então, quando você vai pegando essas coincidências que não são coincidências, né, você vai percebendo que o INEP, que o Ministério da Educação estão atentos a esse debate, à importância desse debate e quiseram inseri-lo aí para os jovens que estão prestando Enem nesse momento. Pensando em tudo isso que você falou, nesses elementos todos aí, dava para fazer, tem argumento suficiente para elaborar a prova? Olha, eu partiria já desse contexto do próprio mês da consciência negra, dessa nacionalização do feriado, dessa institucionalização a nível nacional, já seria um excelente ponto de partida, né, para o estudante está lá fazendo a sua redação. Agora, especificamente para quem mora aqui no Seridó, por exemplo, nós estamos aqui com o cenário da Igreja do Rosário, né? Nós temos aqui em Caicó vários aspectos que poderiam ser relacionados. Tem Serra Negra, Jardim do Seridó, Parelhas. Essa nossa região seria um ponto de partida e, por que não dizer, o aluno poderia se diferenciar, o aluno do Seridó, pensando no Seridó? Totalmente, né? E eu acho que o Seridó, ele exemplifica, inclusive, essa questão do desafio, né? Porque nós temos vários elementos da presença africana, afro-brasileira espalhados pela nossa região. Mas isso nem sempre é abordado nas escolas, isso nem sempre é alvo de políticas públicas para justamente valorizar, para dar visibilidade, né? Então, como você disse, a gente está aqui ao fundo da Igreja do Rosário, que tem a Irmandade, uma das mais antigas do nosso país, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas do nosso país, e que resiste aí há séculos, né? Ela nasce no contexto da escravidão e ela se mantém nesse pós-escravidão como um elemento de resistência, né? Então a gente pode citar a Irmandade, a gente pode citar as várias comunidades quilombolas espalhadas pelo Seridó também, né? Além da Irmandade aqui de Caicó, nós vamos ter outras irmandades, Serra Negra, Jardim do Seridó. A gente vai ter também a própria questão dos personagens, alguns personagens emblemáticos, como lá na Casa de Cultura, ali que era o sobrado do Padre Guerra, nós temos uma exposição permanente sobre o José Zelino, mais conhecido como Zé Zelino, que foi ali logo no início do pós-abolição, ali no princípio do século XX, um homem preto que fotografava e que criou um verdadeiro acervo, né, de fotografias de pessoas pretas naquela época. Então, assim, falta a gente conhecer e reconhecer essas histórias, né? Porque como é que você vai valorizar algo que você não conhece ou que você só ouviu falar? Então, o desafio, na verdade, quando eu penso no desafio, eu penso no racismo e na maneira como ele estrutura a nossa sociedade. Aqui mesmo no Seridó, com a narrativa do Seridó branco, a gente precisa trazer essas outras narrativas, essas outras identidades para o jogo, para o palco, para que elas possam finalmente ser visibilizadas, né? Então,
esses desafios advindos desse obstáculo mesmo histórico que nós temos em face da experiência da escravidão é o racismo e o modo como ele nos estrutura, né? Como ele gerou o apagamento dessas culturas, dessas histórias e dessas pessoas, né? E como ele foi base para o mito da democracia racial também. Então você tem diversos elementos que estão ali condicionando esse apagamento. E você sabe o que existe, mas você sabe a importância, você sabe a relevância, você valoriza, porque valorizar é isso, é reconhecer a importância, é ser um aliado daquele elemento, daquela forma, daquela manifestação cultural, para que ela permaneça viva e para que as pessoas se reconheçam, né? Então, um processo de reconhecimento. E eu acho que você só consegue isso através da educação, do conhecimento, do modo como o conhecimento chega às pessoas, né? É tanto que o governo brasileiro, lá em 2003, através de muita luta do movimento negro, né, tornou obrigatório o ensino de história africana, afro-brasileira aqui no nosso país. Isso foi uma verdadeira revolução do ponto de vista institucional, né? No sentido de que parece que a gente só valoriza e só entende, só se compromete quando a coisa é obrigatória. E de lá para cá nós temos um movimento de uma mudança lenta e gradual nos nossos currículos. E quando eu falo em currículo, não é só o currículo da escola básica, mas é da própria formação de professores. Por exemplo, eu sou formada em História e durante a minha graduação não tive a disciplina de História da África. Quanta falta ela faz para eu entender e conhecer a África e, a partir disso, reconhecer a África no Brasil, né? Então, acho que esses dois movimentos andam colados, o movimento de conhecer e de reconhecer. Isso é feito através da educação, não tem jeito, né? E com as dificuldades que o próprio racismo estrutural impõe a isso, é interessante que a gente se mantenha vigilante e que faça a lei de fato, que tem diversos obstáculos pela frente para ser efetivada, para que ela de fato alcance as pessoas e seja colocada em prática na sala de aula. Então esse é um compromisso que eu posso falar do nosso lugar, né? Do lugar de professora na UFRN. Esse é um compromisso ético nosso, inclusive eu digo aos alunos, quando a gente vai abordar temas de história da África, temas da escravidão, da cultura africana, né? Eu sempre lembro a eles a dificuldade que é, porque há um apagamento, quando a gente fala de racismo estrutural, não é só o xingamento, né? Não é só a injúria, mas é todo um contexto que vai gerando essa invisibilidade. Então, são poucas as fontes, a gente tem dificuldade para recolher, mas a gente se compromete em trazer esse debate para a sala de aula porque ele é vital, mas o aluno precisa entender. Não basta você chegar lá e dizer, olha, aqui as sociedades africanas super diversas no tempo, a África na antiguidade não é só o Egito, a África durante o período medieval não são só os reinos sudaneses. Ok, você não pode só dizer isso, você tem que problematizar isso, né? Fazer o aluno refletir sobre isso. Então, como você vai reconhecer a diversidade se ela é só descrita? Né? Ela não pode ser só descrita, ela tem que ser refletida, problematizada, questionada, né? Então eu acho que os desafios são bem nesse caminho de, primeiro, conhecermos a história da África, que eu acho fundamental para essa experiência de autorreconhecimento nosso, brasileiro, e para que isso nos gere esse processo de reconhecer a África no Brasil. E eu não gosto muito do termo contribuição. Contribuição da ideia de que a coisa estava feita, veio alguém lá e colocou só um tijolinho. Não é contribuição, é influência, é o fazer que é feito o tempo todo, né? São as marcas. A experiência da escravidão fez com que pouquíssimas pessoas ao longo da nossa história, construíssem um verdadeiro patrimônio e conquistassem uma série de privilégios. Então tem o lado material da escravidão, obviamente, mas também tem o lado da resistência. Eu acho que
Nós aqui no Brasil, a gente ainda parece que tem que ficar convencendo as pessoas. Olha, o racismo existe e convencendo através de fatos, óbvio, porque isso aqui é ciência pura, pesquisa, né? Então você tem que estar convencendo as pessoas ainda que existe racismo, porque há um negacionismo em torno da escravidão, há um negacionismo em torno dessas próprias manifestações e dessa cultura racista. Então, por um lado, a gente tem que bater nessa tecla ainda do que foi horroroso, que foi a experiência da escravidão, que desumanizou pessoas, né, por um lado, mas a gente ainda precisa, e eu reconheço, avançar no sentido de trazer mais elementos dessa resistência. E aí, quando a gente fala aqui do Seridó, da Irmandade, do Zezelino, dos quilombolas, a gente está empretecendo esse Seridó. E ao empretecer esse Seridó, a gente está valorizando essa diversidade, porque quando você vai para as malhas da cidade, o que você vê não são pessoas brancas, galeguinhas, aquela coisa toda. Você vê uma paleta de cores muito mais diversa, né? E com essa necessidade de se auto-identificar, né? A auto-identificação, a valorização da herança, não só como uma coisa material, mas como uma coisa imaterial, ou seja, como conhecimento, como saber, como uma coisa que se vive e se compartilha. Não só se tem, não só se toca, mas se compartilha, se sente, se identifica, né? Aqui em Caicó vocês mantêm um núcleo, né, de estudos sobre a cultura afro, né, brasileira também. Como é que funciona o grupo? Como é que vocês se reúnem? Como é que é o grupo de estudos? Bem, nós somos o NEABI, né? Nós temos o NEABI. O NEABI existe em várias instituições federais, não só nos IFs, mas em algumas UFs também, né? E o NEABI é um núcleo brasileiro de estudo, um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Então é um grupo de estudos, um núcleo que trabalha com essas identidades étnico-raciais que estão numa situação de minoria, apesar de ser a maioria da população do nosso país, né? E lá no NEABI a gente tem diversas ações, né? São ações que se somam pedagogicamente ao fazer da escola. Então a gente tem um projeto de pesquisa onde a gente acompanha os estudantes cotistas que entram por cotas, né, porque cotas raciais no IF. A gente também tem um projeto de extensão atualmente com aulas de capoeira para valorizar. Nós não estamos falando de heranças, né? O NEABI está aí com esse projeto maravilhoso da capoeira. A gente também atua com as bancas de heteroidentificação, né, que são justamente para fazer essa avaliação na política de cotas. E essas bancas só existem, é bom lembrar, porque não há letramento racial. Então as pessoas não se identificam, né? E tem dificuldade para se identificar, para saber quem são nesse país tão diverso e tão marcado pela miscigenação, né? Então o NEABI, a gente se reúne, né, nesse núcleo. Contemos estudantes, professores, e a gente realiza essas ações pedagógicas, tanto na escola quanto fora dela, né? E ele tem sido um espaço de resistência também dentro do campus para trazer essa importância das relações étnico-raciais, né? A ideia do NEABI é sensibilizar, né? Não só o professor de história, mas o professor de qualquer área, né? Para que todos nós sejamos comprometidos com uma educação antirracista, com uma educação para as relações. Veja, para as relações, não é para segregação, para separação, é para relacionar, para integrar, né? Integrar não no sentido de sobrepor, mas de realmente valorizar cada aspecto de cada grupo. Inclusive, nessa Expotec que nós tivemos durante essa semana que passou, né? O NEABI estava lá com a nossa sala. Na sala a gente trouxe exposições de croquis feitos pelo pessoal de moda, do curso de moda, né? Com inspiração em elementos culturais africanos e afro-brasileiros. Trouxemos uma exposição também sobre a capoeira, sobre a Irmandade, que também estava num outro espaço, né? O NEABI também organizou um outro espaço na Expotec, que foi o Palco Identidades. Não sei se vocês chegaram a ir lá conferir, né? Mas lá no Palco Identidades, inclusive, a gente
fazia esse debate sobre a identidade afro-seridoense, se é que eu posso chamar assim, a partir da Irmandade e a partir dos grupos indígenas também. Então, a gente trabalha com essas ações que eu diria assim, mais de formação, de uma formação que não acontece no modo tradicional, né? Mas que acontece no sentido de gerar reflexão nas pessoas que participam delas. Inclusive agora, no final desse mês, nós vamos ter uma programação sobre o mês da consciência negra, né? E depois a gente conta mais detalhes para vocês, claro. Professora, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns aí pela contextualização do tema e mais alguma informação que a senhora queira acrescentar, fica à vontade. Olha, eu só resumindo, né, porque eu acho que eu falei demais aqui, não sei se eu consegui traduzir bem, mas eu acho que o principal desafio mesmo, para lembrar do tema da redação, né, e da importância cidadã que ele tem, né, é a gente reconhecer como o racismo estrutura a nossa sociedade e como ele impede que a gente perceba o que há de mais notável e significativo para a construção desse país. É sobre reconhecer e valorizar, né, as pessoas, as culturas, as manifestações que compõem esse país tão diverso, sem cair na cilada do mito da democracia racial, né? Então, como profissional da educação, eu me sinto feliz e contemplada com esse tema, né? Apesar de não ser uma pessoa negra, mas do lugar profissional e do lugar de uma aliada, eu acho importantíssimo trazer esse tema. Acho que ele é muito relevante e só demonstra quanto a gente precisa de letramento. Eu repito, a gente só valoriza, a gente só consegue dar valor, dar importância àquilo que a gente conhece e reconhece. Porque às vezes a gente até conhece, muitos devem conhecer a Irmandade, mas reconhecem o seu valor para a cultura do Seridó. Muitos conhecem, já ouviram falar nas comunidades quilombolas, mas reconhecem, sabem como o quilombo foi o símbolo da resistência máxima, né? E imagine, da resistência nesses sertões muito difíceis de viver, de sobreviver. Então, assim, é uma reflexão para nós seridóenses também, para a gente buscar enxergar esse Seridó étnico-racialmente de forma mais diversa, valorizando não apenas o colonizador, né, mas trazendo esses outros grupos que são relevantes, que são importantes, né? E faço convite que o pessoal vá na Casa de Cultura e descubra a história de Zé Zelino, se quer ter um exemplo prático, assim, de um patrimônio que está ali, né, para ser visto, para ser conhecido. Então, essa visibilidade, ela depende de nós da educação, mas ela também depende do governo com políticas públicas, né, que visibilizem, né? A Irmandade precisa de mais suporte do poder público aqui em Caicó, não é? Então, assim como as comunidades quilombolas também, isso tudo, os grupos de capoeira, isso é tudo muito importante. Aí você vai para os maracatus, você vai para os boi de reis, para as congadas, tudo isso é África em nós. É África e indígenas, eu sempre penso tudo junto, né, de forma reunida. Então acho que a mensagem que fica do Enem para a gente é: no mês da consciência negra, será que eu reconheço a África, a afro-brasilidade no meu cotidiano? Será que eu consigo enxergá-la para além da cor, mas no gesto, na fala, né, na experiência, na vida? Então acho que a mensagem principal foi essa.